Caio Mota já está com a gente aqui no Seleção, mas agora há pouco, direto lá do aeroporto Galeão, a Júlia Guimarães conversou com o técnico do Botafogo, Arthur Jorge. Então, voltando aqui, falávamos na entrevista exclusiva, o Caio Mota está aqui com a gente, porque entrevistou o Arrascaeta, jogador do Flamengo. A gente ouviu um trechinho dele sobre a torcida pelo Peñarol, a vontade de ter feito parte da sua carreira lá, o confronto, né? Muitas vezes foi adversário do Flamengo, mas manifestou o desejo de se aposentar no rubro-negro. É a quarta temporada, né, do Arrascaeta. Sexta temporada. Sexta? Ele vem em 19. 19, verdade, porque eu tô pensando na pandemia aí, mas ao todo são 6 temporadas do Arrascaeta no Flamengo. O que você sentiu nessa entrevista, Caê, assim, falei do tempo dele, do quanto mudou o Arrascaeta nesse período, né? Personalidade, a importância dele pro time, o lugar dele na história do clube. O que já deu para dar para trazer assim, um pouquinho desse personagem agora em 2024? Não, acho que foi a entrevista, foi a entrevista mais longa que ele deu desde que chegou ao Brasil. A gente, o Abre Aspas, é um quadro nosso aqui do GE, fiz em parceria com o Fred Gomes, com o Rafael Zarca, a gente tentou abordar assuntos de futebol, mas também além do futebol, né? E ele acaba que o tempo inocentou o Thiago Neves, né? Quem acompanha ali a famosa Flá Twitter sabe o quanto que virou até meme uma entrevista do Thiago Neves quando a Arrascaeta sai do Cruzeiro para o Flamengo, diz que ele é muito tímido, que tem que ter cuidado com isso. Isso virou meme porque o Arrasca em campo demonstrou sempre muita desenvoltura e ele mesmo fala que realmente ele é um cara que ainda luta contra a timidez e que ele faz terapia para cuidar disso. É um tema importante que ele aborda, essa questão da saúde mental. Ele fala que a própria esposa dele falou que ele precisava fazer porque ele guardava muito os sentimentos, as impressões, e ele hoje se sente até um pouco mais líder do elenco do Flamengo e realmente é muito mais desenvolto com as palavras e com as atitudes. Então, acho que isso é muito legal e muito interessante a forma como ele encarou todo e qualquer tema com muita tranquilidade, né? A gente aqui no Brasil ainda tem uma cultura do melindre, assim, quando se aborda temas um pouco mais delicados, assim, né? E no futebol, de modo geral, e ele fala abertamente da questão do porquê que ele, sim, muitas vezes não consegue performar no Uruguai como ele performa do Flamengo, do porquê dele nunca ter ido para a Europa. A gente pergunta a ele até fala também da questão do Bielsa, que o Soares chegou a escancarar, e ele fala que realmente foi um choque muito grande a parte comportamental do Bielsa, e muito pelo contraste com o Maestro Tabárez, que era o técnico anterior, que era muito mais humano, e ele entendeu assim que eles precisavam mesmo colocar, lavar a roupa suja, que isso no Uruguai tem sido encarado de maneira muito madura, assim, que ele tem visto evolução, mas eu achei muito interessante a forma como ele olha para si. Ele diz que quando o Bielsa chega, já vira para ele e fala o seguinte: o Riquelme comigo não jogou. Ele falou, cara, tô morto, o Riquelme que é meu ídolo, que é a minha maior referência. Não jogava, mas o Bielsa, ao mesmo tempo que fala isso para ele, chama ele, mostra vídeos, tenta moldar um pouco da intensidade que ele admite não ter. Ele fala, cara, o meu estilo de jogo, ele combina muito mais com o futebol brasileiro do que com o Uruguai. Mas aí é um problema do Bielsa, né? Você tem o Riquelme não joga, o problema é do técnico, né? Vamos combinar.